boas-vindas. Essa é a aula sobre ventilação e exaustão no seu espaço de cultivo. Quais são as vantagens de você adquirir um ventilador ou exaustor do seu espaço de cultivo para fazer o trabalho deles? Primeiro, troca de ar. Ter sempre CO2 fresco aí para sua planta respirar. A planta precisa de CO2 para respirar. Se você não trocar esse ar da sua barraca, ela vai parar de produzir, vai parar de respirar e ela vai produzir menos por consequência. Outra vantagem de você ter um sistema de ventilação e exaustão eficiente aí é o controle da temperatura. A exaustão diminui a temperatura, a ventilação também diminui a temperatura do seu espaço de cultivo. Isso vai ser crucial aí para você controlar a alta temperatura que os LEDs emitem, para ter sua planta sempre saudável. Terceiro, a exaustão e a ventilação também diminui a umidade do seu ambiente de cultivo, e isso é crucial para você prevenir pragas e doenças fúngicas por conta da diminuição da umidade aí no seu ambiente de cultivo. Essas são as vantagens. O sistema de exaustão e ventilação no cultivo indoor é indispensável, e caso você não tenha dinheiro para investir aí no exaustor ou no ventilador, você pode usar a ventilação natural que tem aí na sua casa, vindo da janela. Você vai querer escolher um ponto para você cultivar que tem um fluxo de ar, exaustão e ventilação de baixo custo. E se você tiver dinheiro para investir no ventilador ou no exaustor, você prefere investir nisso aqui, na exaustão, porque isso faz você trocar o ar, troca o ar mais eficiente do que usando só a ventilação. E outra coisa, a pressão negativa criada pelo exaustor é benéfica para a saúde das suas plantas, ter plantas mais saudáveis. Então, num grande resumo, se você puder optar pela ventilação e exaustão, opte por comprar um exaustor e dentro da sua cabine você vai querer também ter algum ventilador soprando ar nas suas plantas. Para quê? Para que as suas plantas essas plantas fiquem mais saudáveis. Você vai querer aí um ventilador soprando ar para as suas plantas. Aonde que você vai querer esse ventilador? Você vai querer que esses ventiladores soprem ar nas copas das suas plantas ou ligeiramente acima delas. Você tem as plantas aqui, você vai querer que esse ventilador sopre ar nessa direção, fazendo as plantas balançarem para um lado e para o outro. Por que não soprar direto nelas? Por que não soprar em cima delas? Porque isso causa um estresse. Essas plantas, quando você sopra o ar em cima delas, elas vão ter as folhas curvadas, assim, meio que retorcidas. O ideal é você soprar das copas, ou na parte de cima delas. Dessa forma você vai ter plantas mais saudáveis no seu cultivo
indoor. Espero que essas dicas aí... tá. Outra coisa, outro ponto crucial para você escolher a sua exaustão. Um ponto crucial para você escolher qual exaustão usar é que ela renove o ar da sua barraca de cultivo pelo menos uma vez por minuto, o volume dela. Por exemplo, sua barraca de cultivo tem 1 por 1 por 2. Isso daqui vai dar 1 por 1 por 2, multiplicar 1 por 1 por 2, isso vai dar 2 metros cúbicos de ar, que você vai ter, você tem 2 metros cúbicos aqui do volume da sua cabine de cultivo, esse é o seu espaço, você vai querer eliminar 2 metros cúbicos de ar por minuto. Aí na hora de você for lá comprar o exaustor, você vai fazer o que? O exaustor normalmente ele vem escrito lá metros cúbicos por hora. Então você vai multiplicar esses 2 metros cúbicos por minuto vezes 60, que é a quantidade de minutos que tem em uma hora. Isso vai dar, você vai precisar de um exaustor que expulse no mínimo 120 metros cúbicos de ar por hora. Isso normalmente vai dar um exaustor de 125 milímetros para cima, numa barraca de 1 por 1 por 2, para você ter melhor eficiência aí na troca de ar e ter sempre CO2 fresco para suas plantas respirarem. Outra coisa sobre ventilação e exaustão, você vai querer colocar o seu exaustor na parte superior da sua barraca de cultivo, pois o ar quente sobe e o ar frio desce. Por essa forma, você vai querer colocar o ventilador na parte de baixo, jogando o ar fresco para dentro da barraca. Dessa forma, você vai ter sempre CO2 fresco na sua barraca de cultivo e vai estar sempre expulsando o ar quente, diminuindo aí a temperatura gerada pelo LED, que emite um calor da peste, e equilibrando assim os parâmetros, ficando mais próximos do ideal para o maior rendimento do seu cultivo. E outra coisa, o ar-condicionado ele não troca o ar do seu quarto. Se, por exemplo, você tem uma cabine de cultivo e tem um ar-condicionado no seu quarto, esse ar-condicionado ele só serve para abaixar a temperatura do ar, diminuir a umidade. Ele não troca o ar da sua barraca. Se você tem aí na sua casa um AC, um ar-condicionado, você vê que ele sopra o ar para baixo, ele sopra, mas ele só ventila, ele não troca o ar como um todo. Você vai precisar aí, se você quiser trocar o ar, adicionar, além do ar-condicionado, um exaustor, jogando o ar quente para fora do seu quarto e um ventilador jogando ar frio para dentro da sua barraca. Dessa forma, você consegue renovar o CO2 do ambiente e você pode monitorar isso com o medidor de CO2, considerando os níveis ideais de CO2 para as plantas do estágio vegetativo acima de 400 ppm de CO2 no estágio vegetativo, e no estágio de flora aí, se você quiser suplementar com CO2, entre 900
e 1.200 ppm. Joia? Para ter melhores rendimentos, joia? Uma planta suplementada com CO2, utilizando um LED de alto desempenho, consegue respirar, trocar o ar de uma forma mais eficiente. Consequentemente, ela vai render mais também. Você vai ter aí os famosos buds da capa da High Times, né? Aquelas maravilhas gordas, não vou falar lindas e resinadas porque vocês sabem os motivos, mas buds incríveis, joia? Resultantes das suas Marias, flores lindas. Corta. Bora pra próxima aula.